Olá, meus queridos, minhas queridas, seguindo então hoje a leitura do livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle, seguindo o capítulo 10, o título O Significado da Entrega. E estamos na sétima parte deste capítulo, o subtítulo Quando a Infelicidade Ataca. Vamos ver? No que diz respeito à maioria da população ainda inconsciente, somente uma situação crítica tem o potencial de quebrar a dura casca do ego e forçar as pessoas a uma entrega e, deste modo, a um estado iluminado. Uma situação limite surge quando uma infelicidade, uma mudança drástica, uma perda ou um sofrimento profundo despedaça todo o mundo da pessoa, tornando-a sem sentido. É um encontro com a morte, seja ela física ou psicológica. A mente, a criadora deste mundo, entra em colapso. Das cinzas desse velho mundo, um novo mundo pode, então, passar a existir. Não existe nenhuma garantia de que uma situação limite vai fazer isso acontecer, mas o potencial está sempre ali. A resistência de alguma pessoa àquilo que é pode até aumentar em uma situação como essa, tornando a vida um inferno. Outras pessoas podem se entregar parcialmente, mas mesmo isso vai lhes dar uma profundidade e uma serenidade que elas não tinham antes. A casca do ego se quebra em alguns pontos e isso permite que pequenas porções de esplendor e de paz brilhem. Olha isso, né? As situações limites têm produzido muitos milagres. Muitos assassinos que estavam no corredor da morte, à espera da execução, experimentaram em suas últimas horas de vida uma existência dissociada do ego e a profunda paz e alegria que a acompanham. A resistência interior à situação em que se encontravam se tornou tão intensa que produziu um sofrimento insuportável. E não havia nenhum lugar para onde correr e nada a fazer para escapar dela, nem mesmo um projeto da mente para o futuro. Assim, eles foram forçados a uma completa aceitação do inaceitável, foram forçados à entrega. Nesse sentido, foram capazes de penetrar no estado de graça que traz a redenção, uma libertação completa do passado. Não é a situação limite que dá espaço ao milagre da graça e da redenção, mas sim o ato de entrega. Portanto, sempre que acontecer uma desgraça ou alguma coisa ruim em sua vida, uma doença, a perda da casa, do patrimônio ou de uma posição social, o rompimento de um relacionamento amoroso, a morte ou o sofrimento por alguém, a proximidade da sua própria morte, saiba que existe um outro lado e que você está a apenas um passo de distância de algo inacreditável, uma completa transformação alquímica da base de metal da dor e do sofrimento em ouro. Esse passo simples é chamado de entrega. Não estou querendo dizer que você vai ficar feliz em uma situação dessas. Não vai. Mas o medo e o sofrimento vão se transformar em uma paz interior, em uma serenidade que vem de um lugar muito profundo do próprio não manifesto. Essa é a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Comparado a isso, a felicidade é quase uma coisa superficial comparada a isso. Com essa paz radiante vem a percepção, não no nível da mente, mas dentro das profundezas do seu ser, de que você
é indestrutível, imortal. Isso não é uma crença, é uma certeza absoluta que não precisa de uma manifestação exterior nem de qualquer prova. Eu achei muito lindo isso. Isso realmente é quando o nível, quando a infelicidade ataca, né? Que é nesse momento em que a gente percebe que a gente não tem o controle de nada. Que a gente só tem que esperar o tempo das coisas, que a gente aceitação de que a gente não tem o controle, né? Mas que tudo passa. Então, toda crise passa, né? A vida é feita de altos e baixos, né? Altos e baixos, altos e baixos, né? Até tinha uma historinha que fala assim que uma moça reclamou, meu Deus, a minha vida acontece uma coisa boa, daqui a pouco acontece uma coisa ruim, daqui a pouco acontece uma coisa boa. As coisas não ficam só boas, né? A gente não tem uma vida só de conquista, de realização. E daí a pessoa simplesmente fez para ela, pegou um eletrocardiograma e mostrou para ela que no eletrocardiograma tem o ritmo, né? O ritmo do coração ali impresso naquela faixa do eletrocardiograma. Então tem as ondas, né? Tem as curvas, tem o QRS que a gente chama, né? Então tem os altos e baixos. Sabe o que acontece quando deixa de acontecer essas subidas e descidas? Uma linha reta, que é a linha isoelétrica, que é a parada cardíaca. Então, o coração, esses altos e baixos, é sinal de que o coração está batendo, de que a vida, que estamos vibrantes, pulsantes, né? Então, se estamos vivos, se estamos conscientes, se estamos no presente, nós estamos como sendo protagonistas da nossa história. Nós estamos criando a nossa história, o nosso percurso. Então, da maneira como a gente resolve olhar para as coisas, para os desafios da vida, vai fazer a diferença. Quando a gente, no momento de tormenta, que a gente percebe que não há o que fazer, é o momento da entrega. Tem uma história do Francisco de Assis que eles viviam numa região muito fria, né? Ele já tinha um grupo de franciscanos que acompanhavam ele, que haviam ajudado ele na reforma daquela pequena igreja, né? Quando ele sai da casa dos pais, ele vai, cria aquele espaço que ele vai cuidar daquela igreja, restaurar a igreja do Cristo, que ele entende que ele encontra uma igreja em ruínas, ele resolve reconstruir, resolvem trabalhar para reestruturar aquela igreja de novo, e ali vai se formando o grupo de franciscanos. Mas um dia ele sai com mais um amigo e eles fazem longas caminhadas, né, para cuidar das pessoas, para divulgar, enfim. E quando ele volta para o monastério, ele ficou tanto tempo fora, né, que ele tá barbudo, ele tá sujo, ele tá, né? E ele bate na porta de madrugada e a pessoa que vai atendê-lo abre e pergunta quem é, e ele disse, espia, né? Quem é? E ele fala, é Francisco. Daí a pessoa pegou, quem é Francisco? Que é nada, bateu. E aí ele bate de novo. Daí a pessoa abre, quem é? Mas quem é? É Francisco. Ah, não é Francisco nada. E assim vai. E aí o irmão que tá com ele entra em desespero, meu Deus, nós vamos morrer de frio aqui. Nessa madrugada, meu Deus, com esse frio todo, a gente com fome, nós vamos morrer de frio essa noite. Lá de fora, né, sem um teto. E aí Francisco começa a dançar, começa a pular, cantar feliz. E disse, mas como que tá doido, né? Ficou doido, porque a gente tá aqui no meio do nada, né? Na noite, no tempo, no frio, sem comida, sem nada. E tá dançando feliz. Mas como é que mas o que tá fazendo? Aí ele disse assim, agora que eu tô contente, agora que tá bom. Porque agora nós estamos inteiramente nas mãos de Deus. Agora nós estamos finalmente nas mãos de Deus. É. E aí passa um tempo e
por alguma razão, algum outro irmão mais antigo resolve perguntar, conversando com alguém, pergunta o que aconteceu. Ah, bateu um cara aí na porta que diz que é Francisco. Daí o outro vem ver a porta e olha e diz, meu Deus, é Francisco, entra. Então, assim, essa entrega, o júbilo de Francisco, se a gente puder lembrar um pouco que Deus não nos perde de vista, né? Deus não está olhando, nos olhando do nosso plano, do nosso nível. Imagina alguém olhando o vale lá do topo de uma montanha. Ele enxerga todo o vale. Ele está nos acompanhando o percurso todo. E Ele não nos abandona jamais. Então, eu aguardo vocês no próximo vídeo. Se gostaram, deixe um like, deixe um comentário.